Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à mesa 4, que é a mesa de encerramento, né, do evento Educação à Rede do Chão. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao convite feito pelo Denis, pela Aline, a Luciene, Juliana, Beatriz, Carolina, para mediar essa mesa com três trabalhos que versam sobre o diálogo entre literatura, língua e questões que afetam a educação básica. E esqueci de me apresentar, desculpa. Eu sou Daniele Gomes, professora do Departamento de Letras Vernáculas, professora do mestrado profissional em Letras, Polo UFRJ, e estou vice-coordenadora do programa, e eu tenho a honra e a alegria de dividir a condução dessa mesa de encerramento com a professora Violeta, a quem eu passo a palavra para fazer as apresentações iniciais. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande participar de um evento e fechar um evento com falas tão apaixonadas e apaixonantes sobre a educação. Então, eu estou muito honrada de estar aqui, de dividir essa mediação com a Daniele, e nós teremos aí, como vem acontecendo ao longo do dia, a apresentação dos trabalhos, que terão de 15 a 20 minutos, né? Eu vou controlar o tempo, então, para a gente não se perder mais, né? Atrasar mais ainda, vamos dar fala a quem de direito. Então, a gente vai começar com o primeiro trabalho, que é da professora Caroline da Mata Cunha Pérez, do Colégio Pedro II, da Tijuca, que vai abordar a oficina Mulheres Negras e Literatura, Raça, Gênero e Insurgência no Contexto Escolar. A palavra é sua, Caroline. Sim? Ah, tá, obrigada. Então, eu sou a professora Caroline, eu trabalho no campus Tijuca 2, do Colégio Pedro II, e eu vim apresentar para vocês o projeto Oficina Mulheres Negras e Literatura. Eu gostaria de compartilhar com vocês um slide, porque eu acho que pode contribuir para a visualização do projeto. Nesse momento em que eu compartilho, eu deixo de ver vocês. Vocês estão vendo o compartilhamento da tela? Está tudo perfeito, Caroline. Põe só no modo tela grande. Modo leitura. Tá? Isso. Agora foi? Está aqui. Está do mesmo jeito que você deixou. Demora um pouquinho mesmo, tá? Tá. Eu já coloquei no modo tela grande. Já está aparecendo? Ainda não. Mas ele vai aparecer, demora um pouco mesmo. Tudo bem. Tá, então eu vou começar e daqui a pouco aparece grande. Então, eu vou começar apresentando quem somos as professoras que fazem esse projeto, que realizam esse projeto. Somos eu, a professora Silvia Barros e a professora Ingrid Matos. Então, somos 3 professoras coordenadoras desse projeto que se filia à própria GPEC, que é a Pró-Reitoria de Educação e Cultura do Colégio Pedro II, e ao NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, também do Colégio Pedro II. E o percurso da oficina surge a partir de 2015, quando a professora Silvia Barros chega à escola, e nos primeiros meses de trabalho, ela é interpelada por algumas alunas que a convidam para um piquenique feminista. Então, ela percebeu que existia ali uma demanda para que alguns temas, alguns assuntos fossem discutidos no interior da escola, né? Então, ela teve a ideia de promover a oficina unindo a demanda de textos feministas que surgiu das próprias alunas, a percepção de que no currículo tradicional da escola
havia pouco espaço para o desenvolvimento de autoria feminina negra, né, para o trabalho mais sistematizado com a autoria feminina negra. Então, assim surge a oficina, de uma maneira bem sucinta, em 2015, e a partir daí nós participamos de alguns eventos, e nós também tivemos, no ano de 2019, uma iniciação científica. Bem, a oficina, ela começa em 2015, a partir desse convite das alunas, mas ela vai ser realmente desenvolvida a partir de 2016. E esse início, em 2016, vai ter um formato, e em 2017, com a minha chegada e a da Ingrid no campus Tijuca 2, acaba ganhando um outro formato. Em 2019, a gente cria o projeto de iniciação científica Palavras Negras, que também vai ter um trabalho específico. Bem, nesse trabalho da iniciação científica, a gente acaba desenvolvendo 3 grupos de pesquisa num grupão de pesquisa, que é o Palavras Negras. Nesses 3 trabalhos, a gente investigou uma autora... Oi? Desculpa te interromper, mas o Jitsi, ele não está fazendo a leitura em alguns computadores da tela cheia. Então, eu recomendo que você coloque mesmo na tela normal, porque senão a gente não vai acompanhar a passagem dos slides. Ah, tá bom. Tá bom? Mas não é culpa sua, não. É o Jitsi mesmo que faz isso. Tá. Vocês estão vendo? Agora estamos. Tá bom. É ruim um pouco essa questão de compartilhamento, né? Porque é interessante porque vocês conseguem visualizar, e eu acho interessante que vocês nos vejam, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ver o que está acontecendo. Mas vamos lá, vai dar certo. Então, eu estava nesse slide aqui, mostrando para vocês que a gente trabalhou com uma autora na iniciação científica, a Conceição Evaristo, sob a orientação da professora Silvia Barros. Nós trabalhamos um romance, que é o Kindred, da Octavia Butler, sob a minha orientação, e um tema, que foi o tema cabelo, sob a orientação da professora Ingrid Matos, né? Bem, por conta dessa, eu acabei invertendo um pouco a ordem, falando um pouco da pesquisa, e depois eu vou adentrar mais no campo da oficina. Nessa pesquisa, o interessante era que as nossas estudantes pudessem desenvolver uma metodologia teórica e prática do trabalho com a literatura ainda na educação básica, né? Algo que nos inquieta muito é o estereótipo que muitas vezes aparece na literatura clássica e que está no cânone, e é a literatura que os nossos estudantes e as nossas estudantes têm mais acesso, de um estereótipo da mulher negra. Então, como é que a gente pode desterritorializar essa mulher negra desse lugar muito focado na hipersexualização ou na subalternidade e transformar essas mulheres negras em produtoras de conhecimento, né, em autoras da própria história? Então, é nesse sentido que, para a gente, tanto a pesquisa quanto o trabalho da oficina estão dentro de um mesmo propósito, né, que é transformar nossas estudantes em pesquisadoras, sendo elas também mulheres negras. Construir essa possibilidade, esse caminho ao lado delas. Então, elas foram desenvolvendo esses trabalhos paralelamente, né, esses 3 trabalhos. Em agosto de 2019, elas se apresentaram no 2º Fórum das Minas, no Campo Engenho Novo 2. Para algumas delas, foi a primeira oportunidade de apresentação de uma pesquisa em que elas se viram nesse papel de pesquisadoras, e para nós foi muito gratificante de perceber a evolução, né, o caminho percorrido por essas estudantes. Bem, nesse trabalho de elas também serem pesquisadoras e de nós dividirmos, né, sermos coautoras desse projeto da oficina, no ano de 2019, elas também deram oficinas, elas também promoveram esse encontro, que eu já vou explicar um pouquinho melhor como acontece lá no campus Tijuca 2, e foi muito interessante, porque os outros estudantes ficaram mobilizados por perceberem as suas colegas nessa posição de estarem oferecendo um conteúdo, um trabalho, né, uma organização na escola, a partir da pesquisa que elas fazem. Então,
Isso aconteceu entre setembro e outubro de 2019. Foi uma oficina em que o grupo sobre cabelos apresentou, e esse grupo sobre cabelos trabalhava tanto com poesia quanto com conto e romance, cuja temática era o cabelo, e nós aproveitamos para fazer uma oficina prática também de cabelos. Então, levamos cremes de cabelo, para quem tem cabelo crespo sabe que esse é uma etapa, é um momento, né, de autocuidado, de se perceber e de, muitas vezes, de descoberta ou redescoberta da sua identidade negra. A gente falou sobre curvatura do cabelo, a gente tocou o cabelo da outra, enfim. É uma experiência que a gente entende que não se dá só pelo trabalho com a teoria, mas também com o trabalho com o corpo. Que posição que esse corpo negro ocupa na escola e como se torna tema, né? Deslocar o tema do cabelo negro de um cabelo que é ridicularizado, que é risível, para algo que é valorizado. Mais algumas fotos dessas oficinas realizadas pelas nossas estudantes, falando um pouco também desse relato. A partir de 2019, nós, no momento da pandemia, no ano passado, em 2020, a gente teve um encontro. A gente não conseguiu fazer mais encontros por todas as questões que estavam envolvidas lá no Colégio Pedro II, de a gente não ter um trabalho remoto ainda sistematizado, como a gente tem agora em 2021. Mas, nesse encontro, a gente produziu coletivamente uma poesia, que se chamou A Mulher Preta em Nós. Nós fizemos esse encontro por conta do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, então foi um encontro no início de agosto, mas que fez referência à data de julho, e lemos e discutimos poesia e produzimos também uma poesia. Então, faz parte da nossa metodologia de trabalho, ao mesmo tempo, estudar a produção de outras autoras negras, mas também de nos colocarmos nessa posição de autoria também. Vou ler um trechinho para vocês. O início: mulher negra é reconstrução diária, por isso nunca será quebrada. A mulher negra que se sente fraca não sabe da força que tem guardada, da sua história e ancestralidade. Mulher preta é poesia e canção. Somos o dia seguinte do enterro do padrão e do patrão. Somos a palavra viva. E aí, falando um pouco sobre o para que fazemos, né? Como a gente se sente mobilizada a fazer o trabalho na oficina, o nosso objetivo principal é visibilizar a produção intelectual e literária de mulheres negras na literatura brasileira. Algumas pesquisas demonstram que, como a pesquisa da professora Regina Dal Castanhe, que em 2004, 77% dos livros publicados no Brasil eram livros escritos por homens brancos. Então, hoje, em 2021, a gente vê um pouco um caminho diferente, a gente percebe que as editoras estão se interessando mais pela literatura de autoria feminina negra, mas há pouquíssimo tempo atrás ainda era muito escasso no mercado editorial. Então, o nosso objetivo é visibilizar o trabalho dessas autoras, né, das escritoras negras brasileiras, e, ao mesmo tempo, construir uma trajetória com as nossas estudantes para que elas também se tornem autoras literárias e autoras da própria história, né? É um percurso mesmo de construção de autonomia. E, além disso, a gente sabe que a literatura é um campo artístico de construção de ideologias, né? É um campo simbólico de manifestações culturais. E poder construir um imaginário em que mulheres negras ocupam outros espaços e contam as próprias histórias é também um objetivo do trabalho que a gente desenvolve. Como a Conceição Evaristo fala no seu conceito de escrevivência, a partir das nossas próprias histórias, ressignificar o que tem no campo literário acerca de quem são as pessoas negras na sociedade e, especificamente, as mulheres negras na sociedade. Esse tópico da reeducação do olhar e das referências de discentes e docentes é algo que a gente já percebe acontecendo no nosso campus, o quanto os espaços, a partir das atividades que a gente promove, vão ganhando outras cores e outros olhares, e quanto os docentes e as docentes também recorrem a nós
para construir trabalhos alternativos. Então, tem essa educação ou reeducação de todo um ambiente escolar a partir da discussão de literatura de autoria feminina negra. E alternativas também à escola tradicional. A gente sabe que a escola é um projeto da modernidade, e é um projeto da modernidade que transmite um discurso que reproduz os termos da colonização, né? Então, de que maneira que a gente pode tensionar, mobilizar o espaço escolar para que criem-se fissuras e outros discursos, outras vozes possam aparecer? Como é que funciona exatamente a oficina? Lá em 2016, eram encontros quinzenais, no turno da manhã e no turno da tarde. Então, a gente tentava encontrar um horário para atender os 2 turnos, e a oficina acontecia nessa regularidade. Só que a gente percebeu que era mais produtivo a gente reunir um número maior de estudantes num momento só, do que fazer essa divisão, porque às vezes, dependendo da semana, se fosse semana de provas, né, falando exatamente do chão da escola, se fosse semana de provas, se tivesse mais trabalhos para entregar naquela semana, acabava ficando um encontro um pouco esvaziado. Então, a gente decidiu mudar essa metodologia. É importante entender que na nossa estrutura não tem divisão de faixa etária, nem de série. Então, convivem no mesmo momento estudantes do 6º ano, a partir do ensino fundamental 2, e estudantes do ensino médio, do 3º ano do ensino médio. Não tem obrigatoriedade de participação, pelo contrário, a gente sempre procura promover um espaço de acolhimento, de receptividade, e não tem uma avaliação formal, é uma atividade eletiva, porque a gente quer mesmo que seja um espaço de livre circulação, que seja um espaço em que as pessoas, né, se sintam à vontade para entrar e sair, para permanecer. Então, esses encontros agora acontecem mensalmente, excepcionalmente acontece de 15 em 15 dias, mas no ano de 2019, no iniciozinho de 2020, a gente pensou em fazer, no início de 2020, pensou em manter mensal, em 2019 foi um encontro mensal na hora do almoço. Então, a gente sempre leva lanche, é já uma tradição, é um momento de partilha do alimento também. A gente senta no chão com almofadas e tecidos. É na sala de língua portuguesa, lá do nosso campus. Então, é uma sala que não tem carteira, tem sofá, tem estante de livros, tem murais. É um ambiente bem, bem acolhedor. A gente busca realmente transformar, ressignificar o ambiente da escola e da sala de aula, para que os corpos também se sintam à vontade para outras lógicas, né? Para a gente estabelecer ali uma nova forma ou uma outra forma de partilhar conhecimento e de partilhar sentimentos. É sempre um momento que, às vezes, nos lembra um grande encontro de amigos e de amigas, assim, porque o afeto, ele permeia as nossas interações o tempo todo. A gente percebe que o calendário da escola já inclui a gente, sabe? Então, assim, que os estudantes e as estudantes, porque tem meninos e meninas participando, eles já contam com a nossa oficina naquele momento, naquele mês, quando vai ser oficina, quando é que a gente se encontra de novo. Então, essa disponibilidade para estar conosco, para discutir literatura, é algo que a gente sente já como uma mudança no espaço escolar. Os murais que a gente faz também geram essa percepção das pessoas já procurarem, né, pela gente na escola. Algo que a gente percebeu que foi muito interessante com a iniciação científica foi que as estudantes que estavam no projeto, quando elas se responsabilizavam pela divulgação, isso tinha um outro impacto também. Então, elas dialogavam diretamente com seus colegas, até o cartaz que elas produziam era um cartaz que tinha essa comunicação um pouco mais direta, e chamavam também os seus amigos para participação.
nós tivemos, ao longo desse tempo, 2 encontros, a Biomi, que são dias, né, foi um dia em cada ano, 2018 e 2019, em que a gente reserva para discussão de temas relacionados a relações étnico-raciais, a educação das relações étnico-raciais, a história da população negra no Brasil, a educação da população negra no Brasil, a literatura, a cultura, e normalmente a gente convida pessoas de fora do colégio para essa conversa. Então, são atividades que ocorrem, né, ao longo do dia, que são divididas ao longo do dia. E a gente também já foi participar de atividades em outros campi. Então, esse diálogo é algo que também tem se tornado muito produtivo para a gente. Inclusive, uma atividade que a gente fez de troca de cartas, a gente leu um livro, Cartas para Minha Mãe, e depois nós fizemos uma troca de cartas com o campus de Niterói, e nós levamos as cartas dos nossos estudantes para Niterói, depois trouxemos as cartas deles para os nossos estudantes na Tijuca, e nós fomos lá fazer oficina, então essa troca também é muito bacana. E a gente também percebe que o currículo da escola, de maneira geral, né, porque sabemos que o currículo é aquilo que de fato acontece na escola, não aquilo só que está escrito, tem se transformado ao longo do tempo. Óbvio que não é só por uma ação isolada da oficina, existem muitas outras iniciativas no colégio e no campus que dizem respeito às relações étnico-raciais, né, à presença da população negra na escola e a história da população negra, enfim, mas a gente também sente que damos e damos a nossa contribuição para que o currículo, de alguma maneira, encontre ali momentos para que isso esteja no cotidiano da escola. Algo que é muito uma nossa preocupação é de que o tema das questões afro-brasileiras, africanas, da literatura de autoria negra, de autoria feminina negra, não fiquem pontuais, mas que possam, de fato, permear o cotidiano da escola, que, de fato, possam entrar, por exemplo, numa aula de língua portuguesa em que não há nenhuma relação com o 20 de novembro, sabe? Uma aula do dia a dia, em que a gente está trabalhando um texto de literatura de muita qualidade e que, a partir desse texto de literatura, a gente observa questões da língua portuguesa. Então, essa tem sido uma percepção de que muitas situações, muitas propostas entram no cotidiano da escola. Temos aqui fotos do primeiro e do segundo encontro à Biomi. E eu não sei se eu estou correndo muito, gente, ou se o ritmo está bom, eu fiquei um pouco preocupada com o tempo. Eu queria destacar que as nossas referências, elas são as nossas alunas, os nossos alunos, as nossas estagiárias, as servidoras, as docentes, mas também são cantoras, compositoras, dançarinas, rappers, cineastas, influenciadoras, poetas, cronistas, contistas, romancistas, slamers, filósofas, intelectuais. Algo que é muito a nossa preocupação na Oficina Mulheres Negras e Literatura é que a gente discuta literatura e sempre tem a base de um texto literário, mas também tem sempre um diálogo com alguma outra produção cultural da nossa comunidade, que pode ser a comunidade escolar ou pode ser a comunidade do Rio de Janeiro ou brasileira, enfim. A gente, por exemplo, já teve uma oficina que começou com uma música da Isa e depois a gente trabalhou um conto da Conceição Evaristo. A Isa e a Conceição Evaristo são referências para nós como produtoras de saberes, como produtoras de conhecimento, como criadoras de imaginários outros que nos permitem ser quem nós somos. Então, a deshierarquização do conhecimento, que está muito dentro da escola, né, que é muito naturalizada muitas vezes no currículo, também parte do nosso referencial, da composição do nosso referencial, porque justamente por percebermos que as mulheres negras que hoje são reconhecidas como grandes escritoras, no passado não foram reconhecidas, porque a posição que elas ocupam na sociedade é uma posição que muitas vezes não dá a elas a chance de serem consideradas intelectuais. Então, somos sim intelectuais, e cada vez mais temos nos tornado intelectuais públicas, né, grandes escritoras, enfim.
estamos todas aí na mesma engrenagem. O fato de sentarmos no chão, em roda, demonstra também que essa roda do conhecimento ela está o tempo todo girando, né? A nossa estudante, quando ela faz um poema e lê para a gente, ela tem tanta importância quanto um poema que a gente lê de uma autora já consagrada. Estou terminando. Alguns diálogos que a gente faz, né? Eu tentei não fazer aqui uma apresentação que fosse muito teórica, que fosse mesmo de narrativa, de experiência, mas esses são alguns diálogos que a gente faz com a Sueli Carneiro, com a Bell Hooks, com a Nilma Lino Gomes, enfim. E, por fim, quem quiser conhecer mais a Oficina Mulheres Negras e Literatura, a gente tem uma página no Instagram, que é o @Munel, e lá vocês vão encontrar o relato de várias e várias oficinas, assim, na sua integridade, com os referenciais que a gente usou, com os textos que a gente usou, com alguns relatos, é bem interessante. Vou interromper aqui o compartilhamento. Muito obrigada, Caroline. Assim, primeiro, a gente vai conversar depois que as outras apresentações forem feitas, mas depois que tivermos as outras apresentações, mas eu já quero de antemão te dar os parabéns. Muitas questões foram surgindo assistindo a sua apresentação, né? Eu fiquei muito encantada pelo fato de isso ser um projeto de iniciação científica, mas uma das coisas que eu vou te perguntar, você já vai pensando, e a extensão com relação a esse projeto? Como ir para fora do CP2 com esse projeto? Vai pensando aí que na hora das perguntas eu formulo isso melhor para você, tá bom? Então, dando continuidade às apresentações na mesa 4, agora a gente vai ter a apresentação da professora Margarete Andrade Moraes, do IFRJ, com o trabalho Língua e Literatura em Quarto de Despejo, Relatos de uma Experiência Remota. Margarete, seja muito bem-vinda. Eu vou controlar o tempo da sua apresentação, você tem entre 15 e 20 minutos, tá certo? Pode ir. Certo. Boa tarde a todos. Obrigada, Daniele. Obrigada a todos pela presença, todo mundo aqui curtindo até essa hora. Quero agradecer ao Denis e ao evento todo pelo convite, né? Tem sido muito proveitoso até, assim, no dia de hoje, né? Eu vou tentar compartilhar a minha tela agora. Vocês veem a tela? Tá aparecendo sim, Margarete, mas eu acho que para evitar qualquer problema, já é melhor passar por aí mesmo, sem colocar em apresentação, tudo bem? Eu já cliquei, né? Mas se não acontecer nada, eu vou seguir. Tá. Se não acontecer nada, eu te aviso, tá? Tá bom. Bom, né? Já foi feita a apresentação. Meu nome é Margarete, né? Eu sou professora do IFRJ, Campus Rio de Janeiro. Vou falar um pouco sobre o trabalho com o livro Quarto de Despejo, né? Foi já um trabalho feito nesse contexto de ensino remoto, né? E contextualizando, né, só para a gente entender em que ponto, né, está o IFRJ no momento, a gente segue desde outubro de 2020 no contexto de ensino remoto, né? E aí, dentro dessa perspectiva, não só os conteúdos, né, foram repensados, mas também propostas de ensino mais adequadas, eficientes, frente a esse momento atípico que nós estamos vivenciando, né? E fazendo aqui um parêntese, gente, eu vou apresentar um relato, está em construção, entendeu? Então, não dá nem para dizer que é um modelo pronto, mas, enfim, é uma tentativa, né? Porque esse momento exige um enfrentamento diferente, nós estamos tentando. Essa proposta foi voltada para estudantes do primeiro período, né, da modalidade de ensino EJA. Bom, e quais são os desafios, né, que se impõem aí ao professor, né, nesse momento, né? Alguns desafios são específicos desse momento, mas outros, eles perpassam o cotidiano do professor de língua portuguesa, né? O primeiro deles é como motivar os alunos, né, principalmente da modalidade EJA, para aulas remotas, né? Tendo em vista que esse grupo, né, o pessoal
que estuda no EJA, estuda à noite, eles já relatam que o tempo que eles têm para a escola é o tempo que eles estão lá na sala de aula, que eles têm dificuldade para fazer tarefa em casa, né, porque tem que dar conta de uma série de outras demandas profissionais, pessoais, enfim. Então, a gente pensa, meu Deus, se no presencial nós já tínhamos esse relato, imagina agora no ensino remoto. Então, pensando nisso, né, eu pensei, trabalhando também, conversando com outros professores, numa proposta do trabalho que abarcasse toda a leitura do livro Quarto de Despejo, né? E aí a gente pensa, e daí agora, como trabalhar esse livro, né, sem reduzir o seu valor literário, ainda mais nesse contexto de ensino à distância, né? Outro problema, né, outro desafio, né, como proporcionar uma articulação entre língua e literatura nesse contexto, e como também incentivar um trabalho de produção textual de modo remoto, né, porque para os alunos, em geral, a produção de texto já é um desafio na sala de aula, né? O grupo da educação de jovens e adultos já é um grupo que enfrenta, né, e apresenta muitas restrições, dificuldades na hora de escrever. E na modalidade remota, a gente perde algumas das nossas estratégias, como esse assessoramento presencial ao aluno, a estratégia de promover trabalhos em duplas, enfim, monitoria. É o aluno em casa de um modo mais solitário. Então, como estimular-nos e oferecer um trabalho que não os desampare, né? Que os deixe confortáveis a pensar e a produzir. Bom, falando rapidamente, né, sobre o percurso metodológico da proposta, né, a gente parte, né, de uma tentativa de apresentação, aproximação da obra ao universo dos alunos, né, quais foram as estratégias usadas, né, eu tentei fazer vídeos curtos, né, com leitura de trechos da obra, então eu li alguns trechos, chamei alguns outros professores também da turma para ler uns trechos, colocamos sons, né, e umas imagens legais, enfim, tudo sempre muito curto, né, com a preocupação de que não consumisse muito a internet dos alunos, né. Pensamos também em podcasts, né, descobri um aplicativo ótimo, né, por intermédio da Leonor Werneck, se tiver por aí, segue o agradecimento, o Anchor, porque é um aplicativo tranquilo de usar e o aluno não precisa fazer o download de nada, ele só clica no link e tem o áudio para escutar, e aí ele pode estar no trabalho, pode estar em algum outro lugar e consegue escutar, né, o trecho da obra, enfim, aquele conteúdo que a gente quer passar. A leitura propriamente dita da obra, né, eu acredito que a leitura, né, de qualquer texto, principalmente do texto literário, ela precisa ser acompanhada do professor. Eu não acredito naquele esquema de, vamos ler um capítulo, depois a gente retorna para fazer um exercício ou uma atividade. Eu acho que a leitura tem que estar sempre num processo de escuta, né, das impressões dos alunos, o professor colocar as suas impressões, orientar, guiar esse trabalho como um processo, né. Obviamente, houve uma etapa de sistematização dos aspectos linguísticos discursivos mais relevantes, e a culminância desse trabalho, que durou em torno de dois meses e meio, foi a produção de um relato pessoal, né, nessa tentativa, objetivo de trazer a literatura como forma de autoria, né, não só a leitura, uma experiência, mas o aluno como produtor de textos, né, que falem, que perpassem a sua cultura, né. Bom, sobre a leitura de Quarto de Despejo, né, dispensa apresentações, né, eu só vou reiterar o que os colegas falaram ao longo do dia, que a apresentação da professora Carolina muito bem já colocou, que é a importância de trabalhar com esse fazer literário de mulheres e mulheres negras, né, pela grandiosidade da obra, né, para além das questões estéticas, mas também pelo aspecto da voz, da luta, né, esse livro ele é fantástico, né, em termos de qualidade artística, literária, a criação das imagens, das metáforas, né, que ele traz, o seu relato contundente ali de uma São Paulo, que se a gente pensar, é totalmente diferente, né, daquela São Paulo cuja garoa enchia os olhos de Mário de Andrade de lágrimas, né. Enfim, passando, né, falando um pouco sobre o processo de leitura do texto literário, né, então, como é que se pensou o trabalho com texto literário, né, com o livro Quarto de Despejo ou com qualquer outro texto literário, né, se trata de pensar maneiras, né, de trabalhar o texto com modos de ler menos controlados, né, o que quer dizer isso, né, não só ler o texto literário com objetivos de levantar questões estéticas, formais, mas uma leitura que possa acolher também as impressões dos alunos, que os alunos possam se reconhecer, né, naquilo também que propõe Antônio Cândido, né, de perceber a literatura na sua função humanizadora, né, e de uma maneira que o aluno
saia de uma postura, né, mais passiva frente ao texto, né, daquela postura de só receber ou ouvir o que o professor tem a dizer, mas ele também como sujeito ativo daquela leitura, né, colocar em suas impressões, ressignificar aquela obra, né, projetar um pouco de si naquela leitura, porque assim a gente acredita que possa chegar a uma etapa de transformação, recriação desse texto literário, que ele possa significar, né, fazer sentido para o aluno. Como eu falei anteriormente, é importante, obviamente, sistematizar alguns aspectos linguísticos, não é? Principalmente, né, aqueles mais relevantes ali para a construção do texto literário. Nessa coluna que eu listei alguns conceitos, como gênero, tipologia, contexto de produção, enfim, alguns autores que nós já conhecemos, Coy, Elias, Marcuse, que eu não vou me deter sobre esses conceitos, né, mas é mais destacar que o trabalho, né, com a leitura também perpassa por essa análise linguística, né, e não é só trabalhar o texto como pretexto, não é isso, né. A partir do momento em que a gente destaca, né, características como essa escrita do cotidiano, a demarcação temporal, como as tipologias narrativa e descritiva atuaram na construção desse espaço intimista, né, que a gente tem no texto, em que a gente percebe as angústias, as alegrias, as reflexões dessa narradora, o modo como substantivos e adjetivos, por exemplo, atuam, constroem a imagem dessa narradora, quem é essa mulher, né, quem é essa mãe, essa escritora que se projeta no texto, como está descrito, representado esse espaço da favela, esse espaço da cidade de São Paulo, como ele dialoga com a imagem que nós temos desses espaços, né? Enfim, destacar como esses recursos linguísticos, eles contribuem, eles são fundamentais, inclusive para a dimensão artística desse texto, né? Obviamente, a gente tem um momento de sistematização, né, de associação aí, como eu coloco no quadrinho, de habilidades epilinguísticas, né, de uma reflexão sobre o uso, uma reflexão também voltada para a metalinguística. Então, obviamente, houve uma sistematização desses conteúdos em materiais simples, como PDF, slides, para que os alunos pudessem ter isso, né, esse material sistematizado. Não se trata, né, como muito já se falou no dia de hoje, né, não só uma questão da nomenclatura por si só, mas ela ali no sentido, no fazer literário e também atuando para a leitura do texto, né, porque quando a gente desvela os aspectos linguísticos, a gente também está ajudando o aluno a ler melhor esse texto. Aqui só um exemplo, né, de algumas coisas que foram destacadas, não vou me deter muito sobre. Nesse trecho eu trago aqui, né, nesse slide eu trago aqui trechos, né, que foram escolhidos pelos alunos, né, além do que eu apresentei para eles para a gente discutir, os alunos trouxeram textos que eles quiseram discutir, falar sobre, e numa perspectiva que discutia tanto ali o recurso linguístico, mas também a interpretação e como eles viam esses recursos no texto, né? Por exemplo, nesse primeiro trecho, né, esse foi um que a maioria dos alunos destacou, porque ele dá título, né, ele explica o título do livro, né, quando a autora, né, a narradora, promove a comparação, né, entre o quarto de despejo e a sala de visitas, né, a sala de visita sendo a cidade e o quarto de despejo a favela, né, e como essa descrição, né, os adjetivos, os tapetes de veludo, a almofada de cetim, então eles foram, como essas descrições, a adjetivação, o emprego dessas referências, desses sintagmas, né, da quarto de despejo e sala de visitas, constrói uma imagem potente no texto, né, como ela dá o tom, né, e é uma metáfora, uma criação literária muito importante. E eles foram refletindo e concordando, muitos concordando com essa imagem, né. Outro trecho interessante que foi retirado foi que um aluno, ele achou interessante o uso aqui da palavra negro, né, que aparece, né, quando pus a comida, o João sorriu. Comeram e não aludiram à cor negra do feijão. Então, a autora parte, né, de um símbolo comum, né, o feijão, da cor negra do feijão, e como a partir desse elemento negro do feijão, essa adjetivação, essa construção vai tratar de problemas sociais, né, como é que isso cresce no texto, né, negra é a nossa vida, negro é tudo que nos rodeia, e muitos alunos se identificando e dizendo, professor, eu concordo, eu também me vejo assim, eu também vejo o local onde eu moro assim, só a título de explicação, né,
a maior parte dos estudantes, né, da modalidade EJA são negros, são estudantes fora da faixa etária, estudantes com muitas dificuldades financeiras, que encontram, depois de adultos, já um espaço para poder concluir seus estudos, né? Então, aqui, para além da discussão, né, das categorias gramaticais, como é que isso ressignificou, né, essa leitura ressignificou para a vida deles, né? E nesse último trecho, eu achei interessante também porque a aluna, ela quis saber explorar mais o significado de exótica, né? E aí nós lemos as definições do dicionário, enfim, mas o que seria ser exótica aqui no texto, né? Nessa construção artística? Quem é essa mulher negra, mãe, favelada, que encontra na palavra, na escrita, a sua forma de ação no mundo, né? E como também dentro desse campo, né, de exótica, está aqui a visão poética que ela apresenta, né? Pois olha para o céu salpicado de estrelas e diz que quer recortar um pedaço do céu para fazer um vestido, né? Então, achei muito interessante a escolha dos alunos, e aqui é só uma pequena ilustração de como a gente pode atrelar um aspecto linguístico, né, a descrição, a narração, o uso dos substantivos, dos adjetivos, né, à construção artística literária. Outro trecho muito interessante, né, que os alunos destacaram, que também deu pano para manga, né, foram alguns trechos em que a Carolina fala dessa questão, né, de que ela fala o clássico, as pessoas a admiram, como uma favelada fala muito bem português. Obviamente, né, a gente acabou discutindo a noção de variação linguística, de preconceito linguístico, trabalhando isso com os alunos, mas o que eles queriam muito saber, que o que chamou a atenção deles, né, foi o fenômeno da concordância. E aí, indo ao encontro do que as pesquisas sociolinguísticas há muito dizem, né, como a concordância é um fenômeno que carrega estigma, né? Então, eles relataram outras situações, né, em que foram vítimas de preconceito, né, e nós discutimos exatamente isso. Primeiro, a importância dessas variantes, né, na construção da identidade e da cultura de um grupo, e segundo, a discriminação em relação à fala dessas camadas populares, como muitas vezes isso é uma discriminação social, não é? Obviamente, da mesma forma, os alunos tiveram curiosidade, a gente, sim, parou, sistematizou também o que diz, né, a norma padrão de prestígio em relação à concordância, também tivemos esse outro lado, mas nunca numa perspectiva de correção, numa perspectiva de comparação ou troca, mas sim de uma perspectiva no trabalho com a pluralidade e a diversidade, né, linguística. Bom, a proposta, né, que culminou, foi uma espécie de culminância do trabalho, foi a questão da produção de um relato, né, da literatura como forma de autoria estudantil. Então, eu pedi para que os alunos produzissem um relato pessoal. Obviamente, mais uma vez, a gente sistematizou características de gênero diário, do gênero relato. É muito importante, em qualquer atividade de produção de texto, né, seja qual for o gênero, que isso esteja muito bem explicitado para os alunos, né? Qual texto eu vou produzir, quais são as características desse texto, desse gênero, quais são os passos que eu tenho de seguir para chegar na produção final, né? Senão fica uma atividade muito abstrata e não funciona, o resultado é ruim, e muitas vezes a gente põe a culpa no aluno, né? Principalmente tendo em vista o contexto remoto. Dentro da avaliação dos relatos, foi possível perceber, né, que eles se apropriaram da estrutura do gênero, então o movimento, né, da narração, a etapa da passagem do tempo, isso foi possível perceber em todos os textos, obviamente alguns com mais habilidade, outros com menos, né, teve também uma questão muito interessante, porque alguns alunos vieram perguntar se eles podiam usar ou não a marca da concordância, se eles podiam usar gíria, enfim, então nós falamos sobre isso, né, desses contextos de produção. Os textos foram coletados e serão colocados no site do Proeja, né, e aqui só para fechar com essa ideia do Geraldi, né, de que é importante que a gente a etapa de produção seja também uma forma de devolver o diálogo ao aluno, para que ele se reconheça como um autor, né, produtor de textos. Aqui só a título de ilustração rapidinho, né, para a gente perceber a sistematização do passo a passo. Então, a gente colocou, né, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, orientando como produzir esse texto, né, as etapas desse texto. Então, obviamente, isso foi como texto escrito, a gente teve os encontros síncronos, né, assíncronos, enfim, mas é importante que isso tudo esteja muito bem organizado para que o aluno possa escrever, né.
Aqui eu trouxe um exemplo, né, um fragmento de um relato que eu não vou ler inteiro, né, porque não dá tempo, o relato é muito grande, mas só para a gente perceber, né, que no começo, como a autora já diz, no início de uma tarde ensolarada, de segunda-feira de 1998, eu tinha 6 anos, estava com meu pai, quando meu irmão chegou da escola se queixando de dor nos pés. Então, nós vamos perceber o movimento na linha do tempo, a sequência das ações, né, as informações que ela vai acrescentando ao longo do texto, que vão ampliando o estado de sofrimento desse irmão e que vão criando um clímax no texto, né? Para fechar, já no final do texto, ela faz uma relação desse momento que ela vive, né? Um relato muito triste, ela relata a morte do irmão e ela relaciona isso à tragédia coletiva, né, que vivenciamos hoje, né? Ela diz, nos dias atuais que o mundo enfrenta, ouvir e falar de algo tão fatal, ver tantas negligências acontecendo, é impossível para mim não enxergar um pouco de semelhança com a morte do meu irmão. Então, enfim, né, em linhas gerais, o que eu quero mostrar é que mesmo à distância, né, uns mais, outros menos, a gente percebe pela produção escrita que os alunos conseguiram se apropriar, né, não só da discussão literária, do fazer literário, mas também das características daquele gênero, conseguiram empregar de um modo satisfatório. Para fechar, né, eu vou destacar, né, alguns nortes, algumas coisas que a gente tem que pensar enquanto professor de língua e literatura, né? A primeira é demonstrar para o aluno que a aula de literatura, né, é uma aula que serve para ampliar as possibilidades, né, mostrar o mundo de possibilidades que a arte literária apresenta, né, e é possível a gente tentar relacionar a leitura com a experiência de vida de cada um, ressignificando essa leitura, né. É importante também fazer o aluno se reconhecer como autor de textos em que se possam perceber marcas autorais e culturais desses alunos. Então, obviamente, a gente tem um trabalho muito grande com Enem, com outros textos mais engessados, eu diria, mas é muito importante que o aluno se enxergue como produtor de vários textos, né? Em que textos em que ele possa se colocar como indivíduo, né? E esses textos precisam ser lidos, né? Se não é possível fazer uma apresentação na escola, enfim, uma coisa maior, mas que pelo menos esses textos sejam lidos pelos alunos, né? Pelos colegas de turma, né? E para fechar, ressignificar a importância da literatura, né, como sendo esse espaço por excelência da produção de autoria cultural, né, como ela pode ser um campo fértil para a gente trabalhar o ensino de gramática e o ensino de produção textual na escola, né, porque, como eu disse anteriormente, é importante que o aluno se veja como um produtor de textos, né, que ele responda às intervenções do professor, não só, o professor falou que eu tenho que mexer, o professor falou que eu não posso separar sujeito e verbo com vírgula, mas que ele perceba, né, que algumas intervenções, que essas estratégias, elas fazem parte, que elas dialogam com o seu objetivo como produtor de textos, né, com o seu objetivo, né, para a circulação daqueles textos, que ele se entenda como um produtor, né, autoral de textos escritos, né, porque aí esse processo, ele fica um pouco mais facilitado, principalmente para o público para o qual se destinou essa proposta, né, que é a educação de jovens e adultos, que tem uma grande resistência na escrita, né. Bom, aqui está o meu contato, não é? As referências, muito obrigada, eu espero que eu não tenha passado do tempo. Obrigada, gente. Você foi certinha, Margarete, nós que agradecemos. Violeta? Obrigada, Margarete, um belíssimo trabalho, como também foi o da Caroline. Vou fazer igual a Daniela, estou me reservando para depois, para os comentários e perguntas, etc. E agora a gente vai passar a palavra para o professor Tiago Cavalcante da Silva, do Colégio Pedro II Centro. Tiago? Oi, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, só precisa você, Margarete, sair da tela, por favor. Tá. Só um momentinho, tá? Ela já saiu agora, Tiago. Pode você ocupar o posto. A palavra é sua. Obrigado, Violeta. Eu vou compartilhar aqui, só um minutinho. Tá certo. Vocês veem a tela já, não? Tá aparecendo. Então tá bom. Não precisa apresentar, não, né? Pode ser assim mesmo. Pode, é melhor para garantir. Tá bom, então.
Bom, boa tarde a todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer à comissão organizadora, não só pelo convite, né, para participar do evento, mas também pela organização desse evento, né, como o próprio nome diz, educação ao rés do chão, no sentido de pensar nosso lugar, né, de professor de educação básica, não só como reprodutor de teorias que são pensadas para nós, mas também como produtores de conhecimento acerca da nossa própria prática, né? Então, eu queria primeiro agradecer por isso, agradecer a mediação da professora Daniela e da professora Violeta, com quem o meu percurso, enfim, já entrou em contato, né, na época da UFRJ, onde eu me formei. Agradecer a Aline também pelo convite para essa fala, e dizer que também é um prazer dividir essa mesa com a professora Carol, que é minha colega lá no Pedro II, e com a professora Margarete, que, se não me engano, é minha contemporânea também lá na UFRJ. Bom, o objetivo do meu trabalho é falar sobre a experiência de um grupo teatral, né? É o Grupo Teatral Tatipirum, a dramatização como experiência de leitura literária no ensino fundamental. Antes de falar propriamente do grupo em si, eu queria pedir licença à poesia da Conceição Evaristo e ler para vocês o poema Apesar das Acontecências do Banzo, né? Poemas da Recordação da Conceição, principalmente por pensar esse momento em que a gente está vivendo, né? Os enfrentamentos todos que a gente tem feito dentro da educação pública para garantir que aqueles que já estão excluídos do processo educacional, social, enfim, que sofrem de maneira mais profunda pelas desigualdades que a pandemia apresenta, em fratura mais exposta, de pensar que, apesar disso tudo, a gente resiste, né? Apesar disso tudo, a gente ainda consegue estar aqui no sábado à tarde, dialogando e compartilhando as nossas práticas em prol de uma educação que seja libertadora, que seja transformadora e que esteja em favor de uma igualdade para todo mundo. E a Conceição diz assim no poema: apesar das acontecências do Banzo, há de nos restar a crença na precisão de viver e a sapiente leitura das entrefalhas da linha vida. Apesar de, uma fé há de nos afiançar de que, mesmo estando nós entre rochas, não haverá pedra a nos entupir o caminho. Das acontecências do Banzo, apesar sobre nós, há de nos aprumar a coragem. Murros em ponta de faca valem, afiam os nossos desejos, neutralizando o corte da lâmina. Das acontecências do Banzo, brotará em nós o abraço à vida e seguiremos nossas rotas de sal e mel por entre salmos, axés e aleluias. Então, que apesar das acontecências do Banzo, desse momento, a gente possa pensar a educação ainda como um espaço de resistência. Bom, o Grupo Teatral Tatipirum, ele nasce a partir do Núcleo de Leitura Literária e Artes Cênicas do Colégio Pedro II, que é um núcleo que institucionalizou alguns projetos que já trabalhavam com leitura literária e outras linguagens ao longo da trajetória do Departamento de Português do Colégio. E, em 2017, nós conseguimos, junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, institucionalizar o núcleo, que é o NULAC, né, e o Grupo Teatral Tatipirum, que é o grupo, né, que eu desenvolvo no Campus Centro, faz parte desse grupo maior, né, que, como eu falei, é um grupo que dialoga leitura literária com cinema, com teatro e outros meios. Bom, o objetivo do Grupo Teatral Tatipirum, né, é pensar a experiência da leitura literária de maneira mais profunda, estabelecendo um diálogo entre a literatura, o texto literário propriamente dito, e a dramatização como um processo de formação de leitores e leitoras, né, dos estudantes, o percurso de formação de leitores deles dentro da escola. Uma coisa que é muito importante dizer de antemão é que o objetivo do projeto não é seduzir os alunos à leitura por meio da dramatização, não é tornar a dramatização, ou o cinema, enfim, né, no caso dos outros projetos, um expediente de sedução para que eles possam chegar ao texto literário, mas é pensar o processo de dramatização de um texto literário, ou seja, a transposição da estética do texto literário, que tem a ver com características próprias do texto literário em si, esse processo de transposição dessas características para a montagem, por exemplo, de uma peça teatral, como que isso nos revela um processo de construção de sentidos sobre o texto literário, e não só de construção de sentidos, mas de construção também do que esse estudante é como ser humano e como leitor, né?
Os objetivos específicos do projeto são vários outros, né? Como, por exemplo, perceber as diferentes linguagens como construtoras do que somos. Então, a gente investe muito na linguagem corporal, na oralidade, um trabalho não só com uma linguagem escrita do texto literário, mas a relação do texto literário com outras linguagens transformadas em corpo e em voz, né? Em como que o aluno vai se percebendo nesse processo como construtor de sentidos a partir dessas transposições de linguagem. Outro objetivo é estreitar os laços afetivos e cognitivos do aluno com a literatura infantil e juvenil, né? Então, não é no sentido de pensar apenas a ideia de prazer do texto, né? Não é pensar a dramatização como uma forma de o aluno sentir prazer ao ler literatura, até porque eu defendo que ler literatura é um trabalho, né? O texto literário exige protocolos específicos de leitura que outros textos não exigem, né? Que o cinema não exige, que, enfim, a linguagem visual não exige, que o próprio teatro não exige. Mas é pensar de que maneira, né, esses laços cognitivos, as estratégias de leitura, como que isso tudo pode sendo construído nesse processo de estreitamento dos laços afetivos e cognitivos com a literatura infantil e juvenil. Então, um outro objetivo é contribuir para a formação do leitor, né, do aluno como um leitor de literatura. E aí, portanto, experimentar a dramatização como uma forma de leitura literária, como eu falei, viver experiências de percepção do próprio corpo. Então, esse é um momento, né, 6º, 7º anos, que são as turmas que, em geral, eu atendo no projeto. É um momento em que eles estão passando por uma série de transformações no corpo. Então, como que o teatro, né, pode permitir que ele consiga compreender o próprio corpo de uma outra forma e entender que lugar esse corpo pode ocupar na vida, né? A Carol falou muito bem sobre a questão do corpo negro dentro do Colégio Pedro II, e é exatamente isso, né? O projeto que eu vou mostrar aqui, o relato de experiência específico, trata justamente de autorias femininas e de alunas que dramatizaram personagens femininas negras. Então, como pensar o corpo dessas alunas negras ocupando um lugar de protagonismo dentro do colégio que a gente sabe, né, por toda a construção do Colégio Pedro II, logicamente que hoje isso está um pouco melhor, mas a gente sabe que o colégio sempre foi destinado a uma elite, né, e a gente sabe que os alunos negros e negras, apesar de serem maioria, né, no país, não são maioria no colégio, apesar disso estar mudando um pouco agora. Então, é pensar essa questão do corpo também dentro da escola, né? E aí pensar também a importância de formar o próprio gosto pela literatura. Então, por que eu gosto de determinado texto e não gosto de outro texto? Quais são os elementos cognitivos, enfim, quais são os elementos afetivos também que me movimentam na construção desse gosto? Desenvolver também a capacidade de empatia que o texto literário proporciona, né, desse movimento de mim para o outro, e que o teatro também proporciona. Valorizar a importância do trabalho coletivo, então pensar que o teatro é uma arte coletiva e que a construção dos sentidos do texto é um trabalho coletivo, né, e potencializar também a autoestima e a autonomia desses alunos. Bom, qual é a metodologia do trabalho, né? Como eu falei, esse é um projeto de iniciação artística e cultural, mas ele não é um projeto em que os alunos, por exemplo, recebem bolsa, como alguns outros alunos do colégio recebem, para participar do projeto, porque isso é uma questão que a gente tem que discutir no colégio ainda, né? A iniciação científica, ela é reconhecida institucionalmente a partir do 8º ano. Então, que visão de ciência, que visão de pesquisa é essa que a gente tem, em que não se inclui um aluno de 6º, 7º anos, por exemplo, né? Que são os alunos que participam do meu projeto mais diretamente. A metodologia é a seguinte: esses alunos, eles procuram projetos de maneira livre, é um projeto desenvolvido no contraturno, o 6º e 7º anos do Campus Centro estudam de tarde, e o projeto, portanto, é desenvolvido de manhã. No início do ano, em geral, eu tenho praticamente 90 alunos, 100 alunos participando do projeto. Ao longo do ano, né, eles vão percebendo como que o projeto vai se desenvolvendo, as questões vão acontecendo, e eles vão decidindo se querem ficar ou não para o momento final, que é o momento do espetáculo, né? A etapa 1 é a etapa de escolha de um tema de relevância social para o ano letivo. Então, a gente senta, né, discute sobre tudo que está acontecendo no país e
dentro de uma perspectiva de comunidade de aprendizagem, a gente escolhe um tema que é caro a todo mundo que está no projeto. A partir daí, a gente faz uma seleção de textos e obras que dialoguem com o tema escolhido. Então, eles trazem textos deles, textos de outras pessoas que eles pesquisam. Eu também, né, como participante, como sujeito desse processo, também levo textos para eles. A etapa 3 é uma etapa de leitura e discussões em grupo desses textos que eles selecionaram. Na etapa 4, a gente faz a construção coletiva do roteiro, então é um roteiro escrito por todo mundo que faz parte, né? Então, os grupos se dividem, né, para começar a escrever o roteiro, e depois a gente abre em roda para socializar e construir um roteiro maior, costurado pelas vozes de todos os alunos que fazem parte. Depois, a definição das funções de cada um dentro do projeto. Então, tem aluno que quer interpretar, tem aluno que quer fazer o cenário, tem aluno que quer ser contra-regra. Cada um fica no espaço em que se sente mais confortável. Depois, a construção de cenários, figurinos, divulgação, os ensaios, as apresentações e a etapa final, que é uma etapa de reflexão sobre o processo todo, né? É importante frisar que em todas essas etapas há sempre exercícios e jogos teatrais. Então, toda semana a gente tem os encontros, né? Então, os encontros começam com a leitura do texto escolhido por nós, e depois a gente faz um diálogo entre a leitura do texto escolhido e algum jogo teatral que possibilite a recriação daquele texto para o teatro. Bom, nesse sentido, então, eu me pauto muito na perspectiva da educação com praxis da liberdade, do Paulo Freire e da Bell Hooks, né, que revisita o Paulo Freire lá no Ensinando a Transgredir, de pensar esse projeto como a ideia de uma comunidade de aprendizagem, que eu, como educador, sou sujeito, mas que os alunos, como educandos e educandas, também são sujeitos do processo de conhecimento, se engajam, né, nesse processo de construção, numa perspectiva dialógica, em que os discursos se friccionam, em que os discursos, as vozes, né, entram em embates que vão produzir um conhecimento a partir dessa dialogicidade toda, né? Portanto, é uma perspectiva da praxis, em que a experiência dos sujeitos que estão envolvidos é uma experiência que possibilita reflexão, e uma reflexão que se alimenta dessa experiência. E, portanto, entender a educação como um processo de humanização, de desenvolvimento da sensibilidade, do senso crítico, do senso estético, e pensar tudo isso dentro de uma materialidade histórica, política, cultural, né? Pensar que a escola está dentro desse contexto maior e não fora dele. A escola está dentro da vida. Bom, e aí, nesse sentido, o projeto sobre o qual eu vou falar é o projeto de 2018 para 2019, né? Que é o projeto intitulado Raízes Negras, onde mora a Senhora Liberdade, não tem ferro nem feitor. Como que surgiu a ideia de definir o tema desse projeto? Entre 2018 e 2019, a gente viu muitos fatos serem mais expostos, né, infratura exposta na mídia sobre a violência contra as mulheres negras, que, logicamente, sempre ocorreu, continua ocorrendo, mas naquele momento a gente teve, por exemplo, o assassinato da segunda vereadora, da vereadora, né, com a segunda maior votação na cidade do Rio de Janeiro, em 2016, que foi Marielle Franco. A gente teve o assassinato do filho da Bruna Silva, Marcos Vinícius, no Complexo da Maré, os 80 tiros no Rosalvo, lá em Guadalupe, o estrangulamento do rapaz no Extra, né, lá da Barra da Tijuca, a Mangueira trazendo os heróis nacionais numa outra perspectiva. Então, discutindo as notícias, discutindo tudo aquilo que a gente estava vivendo, nós escolhemos, como um acordo, tratar da trajetória de mulheres que construíram e constroem a história do Brasil, né? Bom, e aí nesse sentido, a partir daí nós selecionamos os textos, né? Aí é o grupo dos alunos que participaram naquele ano, eu levei textos para eles levaram textos, não só textos do cânone, mas também textos que se colocam em fricção com o cânone. Foi um espaço muito importante para pensar, como a Carol falou no início, a ideia de representatividade da mulher negra na literatura, e pensar como que essas mulheres são representadas no cânone, né? E como que as vozes femininas negras, as autorias negras, sempre existiram e sempre foram silenciadas. Então, foi um trabalho de pesquisa em que eles tiveram, por conta própria, de reconhecer esse processo de silenciamento.
E aí, nesse sentido, eu entendo, né, a leitura literária, como a Margarete falou muito bem antes, do mesmo modo com a Margarete, né, a ideia de uma leitura crítica que faz com que o leitor saia da perspectiva do ser objeto, como o Ezequiel Teodoro da Silva fala, para a ideia de um ser sujeito, para o lugar de um ser sujeito, né? Ele passa da constatação e da fruição do texto para o cotejo e reflexão daquele texto com outros textos e para a transformação e recriação desse texto num outro produto, né? E aí a perspectiva da leitura como praxis e transformação, em que o aluno se reconhece como leitor, mas também como um ser que faz parte de um mundo, de uma sociedade, e que, por meio da leitura desse mundo, pode olhar para esse mundo de uma outra forma também. E aí, nesse sentido, a leitura literária vai ser sempre processo e experiência. O texto literário como centro do processo, educadores, né, como sujeitos leitores, e a importância de nós sermos leitores, por mais óbvio que isso possa parecer, né, e os educandos também como sujeitos leitores, com suas experiências, com seus conhecimentos, e o entendimento do texto literário como um território não só estético, de fruição estética, mas como um território ético também, de movimentação da identidade do leitor, né, para a alteridade, né, como a Petit fala, mas também de um reconhecimento do leitor dele próprio a partir daquilo que ele lê. Né? Então, a partir do momento em que o aluno transpõe um texto literário para um outro meio, né, discursivo, quando ele transpõe um texto literário para a dramatização, por exemplo, o que aquilo revela dele, o que aquilo faz com que ele conheça dele também, né? Não só conheça do outro, mas também conheça dele. E pensar esse texto literário dentro também de uma materialidade histórica, política, cultural, ideológica. Daí a importância de pensar um projeto de formação de leitor na escola e pensar aquilo que eu falei no início, a leitura não só como prazer ou fruição, mas a leitura como um trabalho, né, que exige o desenvolvimento de habilidades, de competências, e a leitura como partilha, como um trabalho coletivo. Bom, só um exemplo, pelo tempo, né, um dos textos que a gente trabalhou foi o Samba Enredo da Mangueira, daquele ano, Histórias para Ninar Gente Grande, que eu acho que todo mundo deve conhecer, né, é um samba que tenta reconfigurar a história do país, trazendo aqueles heróis e heroínas que sempre foram silenciados na nossa história, ou seja, os heróis que não estão no retrato, né, o Brasil que não está no retrato. Então, quando a gente pega um texto como esse, a gente faz todo um trabalho de desenvolvimento de habilidades de leitura, né? Então, a construção de hipóteses sobre o título, a contextualização da materialidade histórica, social, cultural daquele texto, uma nova construção de hipóteses a partir do reconhecimento da materialidade, né? A audição do samba, a retomada das hipóteses, a análise das imagens que são criadas no plano estético, né? A análise do léxico, do conhecimento de mundo necessário para produzir sentido sobre aquele texto, a síntese das interpretações do grupo e uma recriação, né, desse processo. E aí é o processo que eu chamo de leitura crítica. E aqui a gente já entra, então, para vocês verem as fotos desse momento. O roteiro, então, foi um roteiro construído com base numa personagem principal, que foi a Bruna Silva, a mãe que teve o filho assassinado no Complexo da Maré pela polícia, em 2018, e basicamente a história que os alunos criaram era a Bruna, né, com o filho nos braços, assassinado, e atrás dela toda a ancestralidade que poderia dar força para que ela pudesse passar por aquele momento. Então, Raízes Negras, ele é construído, né, a partir da imagem da Bruna e do filho morto, em diálogo com outras personagens, né, pessoas, mulheres que existem, que existiram, mulheres negras, e que eles tiveram de pesquisar para colocar no roteiro. Então, eles escolheram a Elza Soares, a Ruth Souza, a Marielle Franco, a Conceição, né, a Carolina, e a Renata, a Rafaela Silva, do judô, né? Então, aí a gente pensou a ideia de autoridade, de alteridade, de retorno a si, de representatividade, e uma coisa muito importante, apesar da questão do tempo, né, ser curto, é que quando nós fomos escolher, né, quem seriam as alunas que interpretariam essas personagens, foi um momento muito significativo do processo, porque houve um silêncio muito grande na sala. O silêncio, primeiro, foi porque, a gente sabe, no Colégio Pedro II, os alunos negros ainda não são maioria,
né? As alunas negras não são maioria, então os alunos pesquisaram não só essas mulheres, mas várias outras mulheres. A gente teve de encurtar a lista, porque não havia essa representatividade, e entre as alunas negras, algumas tiveram uma dificuldade de conseguir se colocar no palco, né? Muita timidez de representar, de saber que está falando de uma peça de teatro que se constrói a partir da perspectiva da valorização, né, de mulheres negras. Então, como se colocar nesse lugar que, ao mesmo tempo, expõe, talvez, alguma ferida, né? Então, essas alunas tiveram essa dificuldade. Foi um processo a gente conseguir fazer com que nós montássemos, né, esse elenco. É uma questão que a gente pode até discutir depois. Aqui, só algumas fotos para a gente ir finalizando. Então, as fotos do ensaio, a Bruna, né, com o menino morto, atrás dela o coro, né, havia um coro, porque no roteiro tem muita poesia, tem muita letra de música também, e as mulheres negras representando cada uma daquelas personagens que eu falei, que vão dialogar com a Bruna para fazer todo o processo de enfrentamento do luto dela, né, pelo filho morto. Então, vocês percebem que os cenários, figurinos e as marcações também foram todos escolhidos por eles. Essa imagem aí atrás de uma mulher, né, com uma mulher negra com uma rosa vermelha, né, e as raízes embaixo e a favela atrás, foi uma imagem que eles criaram e a gente projetou sobre um fundo amarelo. Ao longo, né, da peça também eram projetadas as imagens das mulheres e aqui algumas imagens do ensaio e o dia da apresentação, né? Bom, e aí eu termino trazendo só a ideia do teatro como uma experiência ética e estética de leitura literária, né? Então, eu me pauto muito no Augusto Boal, no Teatro do Oprimido, quando ele fala que fazer teatro já é o resultado de uma escolha ética, já significa tomar partido. Tentar transformá-lo em mero entretenimento sem consequências seria desconhecê-lo. Transformá-lo em arma de opressão seria traí-lo. Então, pensar o teatro também como esse lugar de uma escolha ética, de tomar partido sobre as questões sociais do nosso tempo e não como entretenimento. E o Paulo Freire, né, quando ele diz que eu sei que a prática educativa não muda radicalmente antes que radicalmente mude a sociedade mesma como um todo, antes que a gente transforme as estruturas da sociedade, mas sei também que não posso esperar pela mudança radical da sociedade para depois, então, mudar a educação. E a leitura, enquanto elemento fundamental do processo de ensino, é também, sem dúvida, um poderoso meio para a compreensão e transformação da realidade. E a Carolina, doutora agora pela UFRJ, né, quando ela diz no quarto de despejo, uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, Senhor, ninguém pode apagar as palavras que eu escrevi. Então, que essas experiências sejam experiências que, de alguma maneira, não permitam que essas palavras sejam apagadas, apesar de todo o banzo, né, que a gente vive no momento atual na educação brasileira. Obrigado. Desculpe pelo tempo. Muito obrigada, Thiago. Olha, assim, é realmente um privilégio poder estar aqui nessa tarde, né, com todos vocês e participar de uma mesa, mediar junto com a Violeta, uma mesa tão rica, né, com tanta questão para a gente discutir, com tantos elementos sobre os quais a gente precisa refletir, né? Eu tenho, assim, existe um elemento comum que reúne os três trabalhos que estão nessa mesa, né? São trabalhos que debatem literatura feita por mulheres negras, não é? Uma literatura que está afastada do cânone, e os efeitos desse trabalho com essa literatura, né, na vida estudantil, na vida mesmo desses alunos, como eles foram afetados diretamente por esse trabalho conduzido por vocês três. Eu tenho uma pergunta que eu acho que pode ser, né, que são os três trabalhos, e depois eu vou fazer uma específica para a Carolina, a Violeta vai conduzir as questões relacionadas ao trabalho da Margarete, e eu volto
para conduzir as questões do trabalho do Tiago. Então, pensando numa pergunta que seria genérica, assim, que poderia ser respondida pelos 3 participantes. Nós acompanhamos muito o processo, não é, que esteve na base da construção dos trabalhos de vocês, mas eu acho que uma coisa muito legal também é a gente ter relatos sobre a expectativa inicial. Como foi a recepção desses alunos? Aí é para os 3, para a Carolina, para a Margarete, para o Tiago. Qual foi a recepção inicial das propostas que vocês conduziram? E para a Carolina, especificamente, eu falei para ela que eu achei muito interessante o fato desse trabalho todo que ela desenvolve ser um trabalho de iniciação científica, mas se existia planos, perspectivas ou estratégias para levar esse trabalho para fora dos muros do CP2 da Unidade Tijuca, que é a unidade onde ela atua, pensando numa perspectiva mesmo da extensão universitária. Carolina? Eu não sei se vocês me veem. Me veem? Me ouvem? Não. Você desligou a tua câmera. Eu estou vendo e ouvindo. Engraçado, eu não estou vendo. Eu ouvindo a Carol. Agora você tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, porque no início da minha fala eu estava um pouco nervosa, acabei não agradecendo o convite à Aline e a toda a comissão organizadora. E também parabenizar o trabalho dos colegas do Tiago e da Margarete. É muito incrível poder fazer essa partilha com vocês. Então, muito obrigada pelo aprendizado dessa tarde e pelas trocas, né? Respondendo a primeira pergunta, eu acho que a expectativa inicial, lá quando a Silvia criou a oficina, então, para mim é muito importante também fazer essa menção. Essa oficina foi criada pela Silvia Barros, que é professora de literatura lá do campus, é doutora em literatura brasileira pela UFRJ, é uma grande pesquisadora de literatura e autoria feminina negra, é também poeta, escritora, enfim. Então, eu acho que quando a Silvia criou, ela criou para dialogar com as estudantes do campus que tinham essa demanda para ela, né, que apresentaram essa demanda de ter um espaço em que se discutissem questões femininas e também questões literárias. Acho que a partir de 2017, esse trabalho começou a ficar um pouco mais sistematizado e com a iniciação científica, isso também ganhou um corpo de a gente aprofundar o estudo em literatura com essas estudantes. Então, acho que a expectativa é de, ao mesmo tempo, atender a uma parcela das estudantes e dos estudantes do colégio que não se veem representados no colégio. Como o Tiago disse, o colégio e no campus Tijuca ainda tem bem pouco aluno negro, então havia essa expectativa de estabelecer essa permanência mesmo, né, de estimular essa permanência dos estudantes negros na escola e de gerar um sentimento de pertencimento. Quanto à questão da extensão, em 2018, apoiadas pela própria GPEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão lá do colégio, nós oferecemos um curso de extensão para a comunidade. Foi um curso que teve mais de 100 inscrições, nós atendemos a 40 professores de educação básica, e foi muito bacana. Foram 4 ou 5 encontros, não tenho certeza, acho que 4 encontros, em que a gente apresentou a metodologia, quais eram as nossas referências, como a gente fazia a curadoria dos textos que compunham cada encontro da oficina, e foi muito bacana. Então, eu acho que a gente tenta estabelecer esse diálogo com a comunidade, mas em 2020, por exemplo, né, agora, em 2019, a gente ficou muito focada na iniciação científica, e 2020, por conta da pandemia, esse trabalho também ficou um pouco parado, né? Não sei se respondi. Por que eu te perguntei isso? Porque eu acho que iniciativas assim, elas precisam ser replicadas, elas precisam sair dos muros, assim, porque o Colégio Pedro II, ele é um oásis de escola pública dentro da realidade da escola pública que a gente conhece, né? Então, eu acho que trabalhos como o que vocês fazem precisam sair desse muro e atingir mais e mais pessoas. Tem uma questão que foi feita pelo público, né, pela Cristiane Barbalho, ela pergunta o seguinte:
Vocês já observaram ou identificaram o interesse dos meninos pelo projeto no espaço escolar? Como se dá a escuta e a receptividade deles? A gente tem a presença de meninos, e algo que a gente percebe, que é muito interessante, é que o nome dessa apresentação foi Gênero, Raça e Insurgência no Contexto Escolar. Que a questão da raça, ela aparece muito forte para os meninos, e talvez eles não sejam contemplados pela questão do gênero, apesar de ser uma escuta muito aberta, e é muito bonito como eles se referenciam às mães, às irmãs. Eu percebo isso por conta da minha mãe. Nossa, como eu gostaria que minha mãe ouvisse esse texto, partilhasse desse momento com vocês. Então, essa é um momento muito bonito quando isso acontece, mas também tem a questão da raça. Então, eles se sentem também deslocados, muitas vezes, no contexto escolar, por serem meninos negros. Então, até então, quem já participou era menino negro, e aí os fatores raciais aparecem com muita força. E eles se sentem ali acolhidos também por essa questão. Tá certo, muito obrigada. Tem várias falas aqui elogiando o seu trabalho. A professora Eliette Silveira dá os parabéns pela apresentação. A Cristiane Barbalho, que foi a autora da pergunta que eu te fiz, ela disse que participou, não é, no evento do Fórum das Minas em 2019, e que a experiência dessa participação foi uma experiência muito transformadora. E é isso, eu quero te dar os parabéns, porque é um trabalho lindíssimo, e o pessoal está reforçando aqui a necessidade desse trabalho ir além dos muros do Pedro II, e eu acho que esse provavelmente pode ser um desafio para vocês, depois que essa pandemia, esse pandemônio passar, né? Quem sabe pensar nessa perspectiva de, né, ir para além dos muros do CP2 e tornar público cada vez mais esse trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem no Fórum das Minas e com o projeto de literatura. Tá? Parabéns mais uma vez. Violeta? Bom, a minha palavra para todos os trabalhos é encantamento. Eu estou absolutamente encantada com o que vocês fazem e conseguem fazer. Eu acho que nesse momento tão difícil para todos nós, é assim que a gente vê a escola. E vocês me emocionaram tanto, que eu não sei nem se eu vou conseguir falar, que eu já estou chorando antes de começar. Mas vamos lá, vamos organizar aqui. Câmera, tu tá com a câmera desligada. Não. Mas não estava, não. Aqui para mim tá aparecendo. Não, tá tudo aparecendo aqui para mim. Então tá bom. É a sua câmera aí. Bom, tá, foi bem que parei de chorar. Bom, então, todos os professores que se apresentaram ao longo do evento, que eu consegui assistir, e a nossa mesa agora, mostraram e deixaram transparecer, né, que o trabalho ao Reis do Chão, a escola, né, ao Reis do Chão da escola, é o lugar, o espaço que vocês se sentem bem, se sentem em casa. E vocês conseguiram mostrar que os alunos também se sentiram assim. Então, acho que isso é um encantamento que provavelmente quem está aí assistindo teve. Antes de fazer a pergunta para a Margarete, eu quero falar rapidamente sobre uma outra palavra que foi muito frequente em todas as apresentações e que realmente vocês conseguiram mostrar, que é a ressignificação, né? A ressignificação do trabalho com a literatura, a ressignificação desse sujeito na escola. Então, isso foi uma constante, foi muito positivo. No trabalho da Caroline, eu quero destacar a importância do percurso, o que fazemos, como fazemos e para que fazemos. Isso é muito importante quando a gente está no ambiente escolar. E até mesmo no nível universitário, que é o lugar, né, em que eu me encontro, que a Daniele se encontra, muitas vezes a gente deixa de fazer isso, mas é extremamente importante. Então, eu achei fundamental na organização da sua apresentação, do seu trabalho, você mostrar, né, essa preocupação. O fato de vocês
investir em estudantes pesquisadores é encantador, é algo que a gente tenta fazer o tempo todo, né, e a gente não consegue. E a questão da recepção e da produção conjugadas é fantástica. Você está de parabéns, a equipe toda está de parabéns. E o tempo todo que eu ouvi, né, a sua fala, eu me lembrei muito do Roda Viva, do Dia das Mulheres, que foi com a Thaís Araújo, e que ela fala de um outro ponto de vista, as mesmas coisas que você relatou aí, que as suas alunas falaram. Então, fiquei absolutamente encantada. No trabalho da Margarete, é muito impressionante, né, que mesmo com o EJA sendo já difícil por natureza, você tenha conseguido fazer, né, uma atividade tão produtiva com um texto que provavelmente não foi fácil para esses alunos conviverem, porque é um texto pesado, né? É um texto que provavelmente houve algum tipo de reação. E uma das perguntas foi exatamente essa, né, da professora Eliette, como os alunos reagem em relação ao texto, né, que você não teve muito tempo de falar. Mas eu quero destacar, né, a sua opção pelos vídeos curtos, pelos podcasts, o trabalho de leitura, fruição, reflexão, transformação e recriação, a questão da interação língua e literatura, né? Você deu o exemplo dos substantivos e dos adjetivos, que riqueza de trabalho, né? Então, quero também te dar os parabéns, e ainda avançou, né? Foi trabalhar com a pluralidade linguística, com a questão do preconceito. Então, realmente, são trabalhos, todos os que a gente assistiu nesse final de tarde, que vão, né, desde o pré-textual, do textual e do pós-textual, né, que são atividades de trabalho com texto muito profícuas. Então, Margarete, a pergunta, né, da professora Eliette foi essa, com relação à reação dos alunos em relação ao texto. Então, por favor, responda aí. Obrigada pelas perguntas, pelos comentários. Assim como eu falei, né, no início da apresentação, né, depois deu certo, né, mas primeiro é uma tentativa, né, é uma fé que a gente coloca. E realmente, assim, eu tinha a preocupação de como esse livro seria recebido, né, isso foi uma preocupação. Eu tinha alguma intuição de que ele seria bem recebido, mas foi uma aposta, né? E felizmente, assim, a recepção foi muito boa, né? Teve uma aluna, uma senhora, né, a Maria da Conceição, que me perguntou por que não se trabalha isso antes, né? Porque ela comentou: eu já tive na escola outras vezes e nunca vi um texto assim que fala dos nossos problemas. Ela falou assim, né? Então, assim, a recepção foi muito boa, até alguns alunos mais distantes, né? Tem 2, porque a turma é bastante heterogênea, né? Embora eles todos partilhem de um cenário socioeconômico de muita dificuldade, mas a faixa etária diverge muito. Então, tem alunos de 20 anos, tem essa senhora Maria da Conceição, que tem por volta de 50 anos, né? Os mais novos, eles, no início, tiveram um pouco mais de resistência, mas depois eles gostaram bastante e disseram que era uma leitura que significava para eles, que eles puderam se reconhecer naquele texto, né? Um texto que fez despertar as suas próprias reflexões, seus próprios pensamentos, e textos nos quais eles se viam representados, porque eles disseram sentir falta disso, né? De textos literários com os quais eles tivessem algum diálogo, que falassem mais sobre a sua realidade, sobre a sua vida, enfim. Então, foi muito positivo, embora triste, né? O livro é pesado, em alguns momentos os alunos relatavam isso, né, professora? Hoje foi difícil, mas eles gostaram muito, bastante. O retorno foi bastante positivo, né? Só para a gente ter uma ideia de como a gente mede isso, né? Todos eles entregaram um relato, né? Os relatos, eles
não eram obrigatórios como atividade avaliativa, porque eu já tinha feito outras atividades avaliativas, e tendo em vista toda a dificuldade, né, que foi a implantação do ensino remoto na IFRJ, nós tentamos, pelo menos eu tentei fazer com que as avaliações fossem menos traumáticas do que todo o processo já foi. Então, era uma opção, eles entregaram, fizeram mais trabalhos de língua e literatura do que da área técnica, né? O regulamento das atividades remotas permite que o aluno tenha em torno de 50% das atividades, né, do período para ser considerado aprovado. Então, muitos escolheram fazer as atividades de português e literatura, e não as outras para poderem ser aprovados. Então, isso foi um retorno muito positivo, assim. Obviamente, tiveram alunos que, como eu falei, né, os mais novos, no início tiveram uma resistência, mas depois gostaram bastante, trouxeram seus relatos, né, suas experiências, contaram bastante. Teve um menino que fez um relato de um acidente que ele sofreu, ele colocou até foto no texto, assim, foi bem legal. Tá bom, Margarete, obrigada. Vários elogios ao teu trabalho também, Margarete, aqui no chat. A professora Eliette, né, fez uma observação sobre o belíssimo trabalho que você conduziu. A professora Leonor, né, sua orientadora também, falou muito bem do trabalho que você desenvolveu e o trabalho que você desenvolveu com os alunos do EJA, né? A Leonor destaca a dificuldade que é para esses alunos do EJA escreverem, né? E, pelo que você nos relatou, eles se envolveram muito com a atividade, então, assim, isso é mais um ponto positivo, né, da proposta que você traz, motivou esses alunos a produzirem textos escritos. Enfim, tem uma série, o Samuel Malaquias te dando os parabéns e dizendo que você é um exemplo, a Júlia Sampaio falando sobre o ótimo trabalho, e, enfim, meus parabéns também, fiquei muito encantada com tudo que você produziu com seus alunos e com partes do EJA. E agora a gente parte para falar do trabalho do Tiago, né, que também é um trabalho extraordinário, e eu, assim, não consigo deixar de pensar no trabalho do Tiago sem pensar na fala que a Leonor fez na conferência de abertura hoje de manhã, sobre os desafios de se trabalhar com literatura no segundo segmento do ensino fundamental, né? Que inclusive chega até muito a chamar a nossa atenção, que é um pouco diferente do que acontece no primeiro segmento do fundamental, até porque o professor de linguagens no primeiro segmento tem mais tempo, né? E toda a experiência que você relata com o seu projeto teatral mostra que é um trabalho possível. Mas, de novo, é um trabalho possível, mesmo a gente sabendo dos contextos, dentro da realidade do CP2, né? Como pensar num trabalho que siga esses mesmos parâmetros e diretrizes em outras realidades de escola pública, né? Assim, não é nenhuma pergunta, é mesmo fazer uma reflexão nesse caminho, né? Você tem tempo, você tem espaço, você tem apoio institucional, você constrói um trabalho interdisciplinar, porque não é só um trabalho de literatura, você envolve o pessoal de artes, não é? Porque seus alunos trabalham em todo o processo de concepção, não é? Da dramatização do texto literário. E aí é só para a gente refletir junto, como pensar numa estratégia semelhante, ou que siga os mesmos parâmetros em outras realidades de escola pública. Se você tem alguma reflexão nesse sentido, se você tem alguma proposta, se você já pensou sobre isso, aí eu queria ouvir um pouquinho de você nesse sentido. Oi, Daniela, obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito importante, né? E acho que o primeiro movimento que a gente tem de fazer é de reconhecer o privilégio de estar numa escola como Pedro II no Brasil, né? Então, assim, eu estou lá há 7 anos, mas antes passei por outros contextos, né? Trabalhei no Estado, trabalhei na rede privada, enfim. Então, os embates, né, em relação ao trabalho com a leitura literária em sala de aula sempre estiveram no meu percurso, como está no percurso de todo mundo. Uma coisa importante a dizer, assim, que eu destaquei lá na minha fala no início, é que apesar de o Pedro II ele ser um lugar de privilégio, no sentido de que, né, nós, professores, temos um regime de trabalho de dedicação exclusiva, nós trabalhamos com pesquisa, ensino, extensão, nós temos carga horária para isso, né? Apesar disso tudo,
não há... O trabalho em si, né, que eu mostrei, o trabalho prático, é um trabalho que pouco apoio institucional tem. Porque, como eu falei, ele não é um trabalho... A iniciação científica, artística, cultural no Pedro II, ela não é reconhecida nessa faixa etária com a qual eu trabalho, né, com 6º, 7º anos. Então, é um projeto de pesquisa porque eu, né, coloco como projeto de pesquisa para mim dentro do meu plano de trabalho, mas dentro do colégio não é. Então, assim, as dificuldades, né, de apoio são muito grandes. Então, a gente não tem verba, não tem recurso para, por exemplo, construir cenário, né, para construir figurino, tudo é construído de maneira coletiva, daí eu ter frisado a ideia do trabalho coletivo, né? As famílias colaboram, os alunos fazem rifa para passar pela escola e assim conseguir dinheiro para comprar as coisas necessárias, né, para a divulgação do projeto. Então, assim, o privilégio está no sentido de que a minha carreira me possibilita, né, fazer esse trabalho. O trabalho em si não tem um apoio institucional que possibilite, né, ele ter uma potência maior. E aí eu acho que a gente tem que ter muita sensibilidade para os contextos nos quais a gente está trabalhando, né? Não tem muito jeito. Eu acho que o Ezequiel fala muito disso naquele livro que eu cito, né? A gente pensa muito o trabalho com a leitura no Brasil muito na perspectiva da metodologia e da culpabilização do professor. Então, se o trabalho com a leitura não dá certo, é porque o professor não sabe fazer, é porque a metodologia está errada, e a gente se esquece de um ponto fundamental, que é a estrutura político-social em que a gente vive. Não dá para a gente pensar a leitura, né, a formação de leitor no Brasil, sem pensar em políticas públicas, sem pensar que a leitura tem de ser uma política de Estado, né? Então, tem de haver investimento em biblioteca, tem de haver investimento em compra de livro, tem de haver investimentos institucionais para além da escola, né? O Paulo Freire fala ali no final que a escola sozinha não muda a sociedade, né? E, logicamente, não muda, mas a gente não pode ficar parado. Entretanto, a gente tem que pensar que a escola está dentro desse contexto social e político maior. Então, não dá para pensar o problema da leitura no Brasil, né? Alguns autores até falam em fracasso da leitura, o fracasso da escola. Eu tenho, né, algumas questões com esse termo, né? Porque eu acho que, na verdade, não é isso, né? O problema não está na escola em si, não está na metodologia em si, porque a construção da leitura, do processo de leitura, como eu falei, é coletivo, né? Então, se você tem um aluno que em casa, desde pequeno, já entra em contato com os letramentos sociais legitimados, né, que tem a referência do livro em casa, que tem alguém que leia para ele, isso é muito diferente do que você entrar em contato com um aluno que não tem referência nenhuma, né? Então, eu acho, logicamente, que a gente tem que ter a sensibilidade para os nossos contextos, e aí a gente vê o que é possível, né? Então, numa escola, por exemplo, que não haja biblioteca, a gente pode fazer uma campanha de livros e fazer uma ciranda de livros pelas turmas, para que eles tenham acesso ao livro, propriamente dito. A gente pode até trabalhar com textos menores em contextos em que a gente não tem acesso ao livro, apesar de ser um problema, né? Ficar só no texto curto, porque a leitura longa pressupõe outros protocolos de leitura, mas é importante a gente sentindo que é possível, né? No Estado, por exemplo, quando eu trabalhei no Estado, no início, né? Eu sou professor há 14 anos, né? Há 14 anos, quando eu comecei a trabalhar no Estado, o livro didático era muito ruim, com textos artificiais, né? Eu peguei também 6º e 7º anos em Belfor Roxo, numa realidade completamente difícil. Não podia tirar xerox dos textos que eu levava, porque não tinha máquina para isso. Os alunos, logicamente, não podiam pagar. A única coisa com a qual eu contava era o quadro, né? Então, o que eu fazia com eles era levar textos que eu passava no quadro, textos curtos, ou levar cópias minhas para distribuir para eles e depois recolher e passar para as outras turmas. E a gente vai tendo, né, quando a gente não tem uma política pública, uma política de Estado de investimento na leitura, a gente vai tentando, pelas brechas, construir alguma coisa que seja produtiva, né? Mas eu acho que também a gente não pode cair nesse lugar de culpabilização da metodologia apenas ou só do professor. É um problema maior, é um problema social a leitura, né?
E é ótimo você trazer para a discussão essas reflexões, porque eu também, assim como você, eu acredito que culpabilizar o professor, não é culpabilizar o professor ou culpabilizar o aluno, mas eu falo mais sobre a questão da culpabilização do professor, porque esse discurso é um discurso que circula muito, né, socialmente. Não é assim que as coisas funcionam. É uma discussão mesmo de políticas públicas de educação e, mais especificamente, políticas públicas de leitura. E, assim como você, eu também trabalhei no Estado por muitos anos, trabalhei em Belford Roxo, trabalhei com o ensino fundamental em Belford Roxo, e sinto na pele as dificuldades, senti na pele essas dificuldades de fazer um trabalho produtivo com o ensino de língua em situações, assim, bastante precárias de trabalho. Então, eu acho que discutir educação ao rés do chão não é só falar, é falar sobre isso também, né? Sobre o que é a realidade do ensino básico, o que é a realidade do ensino básico na escola pública e como a gente pode, mesmo com todas essas dificuldades, se sobrepor a isso e fazer um trabalho de qualidade. Isso que eu gostaria de destacar, não só no trabalho do Tiago, mas em todos os trabalhos que nós vimos aqui. São todos trabalhos de muita qualidade, tá? Tiago, tem vários elogios para você no chat, depois você dá uma olhada, Leonor, Eliette, Sônia Maria Andrade Souza, Heloíse, Luciana Gomes, Silvia Rodrigues, depois você dá uma olhadinha para você, né, olhar o que os nossos colegas falam do seu trabalho, aliás, de todos os trabalhos apresentados nesta sessão. Violeta... Deixa eu... Não vou fazer pergunta para o Tiago, mas assim como eu fiz para os outros trabalhos, quero comentar rapidamente, pelo avançar da hora, o que mais me impressionou no trabalho do Tiago, e que ele frisou muitas vezes, foi a praxis da liberdade, quanto que isso é importante. E nos outros trabalhos isso também apareceu, né? Apareceu no da Caroline, apareceu no da Margarete, né? E como que essa noção de leitura como trabalho e partilha e precisa ser ressignificada. E você mostrou isso muito bem, você está de parabéns. E achei excelente a sua proposta dos processos de leitura crítica, aquele passo a passo que você mostrou, fantástico. Acho que isso ajuda muito, né, nessa leitura significativa e ressignificada pelos alunos. Então, você está de parabéns, e eu já tinha elogiado os demais, né, então só vou reforçar. Agradecer ao Denis o convite, que eu não fiz isso no início, começou tudo meio atropelado, eu me atrapalhei, não agradeci a você e aos demais membros da comissão. Estou falando particularmente para o Denis, porque é a pessoa que eu mais conheço, mas óbvio que isso se estende a todos, e parabenizar por esse evento lindo e que colocou, né, muitas coisas que precisavam ser colocadas de um jeito simples, e para quem está interessado, e sempre está, que é o professor interessado em de qualquer nível, né? A gente sempre vai querer discutir educação ao rés do chão, não importa o nível. Eu acho que isso nos une, isso nos fez participar até essa hora. Então, só tenho a agradecer a todos vocês. E antes de passar a palavra para o Denis, eu queria fazer só, além do agradecimento, né, por todos os presentes, foi uma alegria compartilhar o meu dia com vocês. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de dividir a moderação dessa mesa com a minha eterna professora, a professora Violeta Rodrigues. Ela, assim, o meu carinho por ela, já falei diversas vezes, mas quando a gente tem a chance de tornar isso público, né, a gente tem de aproveitar. Então, muito obrigada pela chance de dividir essa atividade com a Violeta. Denis, e boa tarde, gente. Eu que agradeço, vou falar só mais isso. Também fiquei muito feliz de dividir esse espaço com você, minha querida. Só gratidão.